Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, os três indiciados pela Polícia Federal por coação no curso do processo no inquérito que apura a respeito da atuação de Eduardo Bolsonaro no exterior. A gente vai passar por alguns detalhes do que diz o caso, e isso, claro, num contexto que não pode ser dissociado de eleições e que não pode ser dissociado do debate sobre a crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Outros crimes que são citados ficam ainda em questão de violação de atentado à soberania e de participação em organização criminosa. Além disso, também há o pedido para que Jair Bolsonaro explique a respeito de possíveis violações de medidas preventivas alternativas à prisão. A gente está falando disso quanto a uma carta de Bolsonaro que poderia pedir asilo na Argentina. A gente tem aqui as imagens da carta conforme a gente passa a respeito dos detalhes do processo. Seria um pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei. O documento, porém, não tem assinatura, não tem data e o nome de Milei está escrito de forma incorreta. As autoridades argentinas confirmaram que não receberam o documento. O prazo para que Bolsonaro se explique a respeito do assunto vai então até às 8h34 da noite de amanhã, está quase na metade do prazo. A gente passa também pelo contraponto os argumentos da defesa a respeito do assunto. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, disse que o ex-presidente recebia todo tipo de sugestão e que o pedido de asilo na Argentina, encontrado pela Polícia Federal, foi uma delas. Segundo Bueno, a proposta surgiu em fevereiro de 2024, mas foi descartada por Bolsonaro. Lembrando, isso aconteceu naquela época, logo depois da Operação Tempus Veritatis, que envolvia busca e apreensão, pegou uma série de itens então do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bueno também afirmou que, se Bolsonaro quisesse, poderia ter ido, porque na época ele não estava em prisão domiciliar, não tinha tornezeleira, não tinha qualquer restrição, e não foi porque não quis. Disse também, então, o advogado que a ideia de asilo nunca foi uma opção. Claro, o fato é debatido desde ontem, e mesmo qualquer discussão sobre isso não implicaria um crime em tese, dada a circunstância da época. O direito ao asilo é previsto na Constituição brasileira e em convenções internacionais, Genebra 51, também a Convenção de Caracas, aqui na América do Sul. Por qualquer pessoa que se sinta perseguida por motivos políticos, religiosos ou étnicos, teria então o direito de solicitar asilo em outro país. Foram 48 horas para se explicar, como a gente citou. Enquanto isso, a gente tem também a questão de Silas Malafaia. A evidência de cooperação para coação no curso do processo seria, em tese, as mensagens trocadas entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro no WhatsApp. O processo incluiu uma série de conversas entre Bolsonaro e o líder religioso. Também uma série de mensagens trocadas entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram vazadas, então, por meio da apuração da PF, que foi tornada pública. Bem, a gente pode passar, então, pelo que disseram os argumentos de defesa. Vamos lá, então, a gente tem aqui a reação de Malafaia, podemos conferir ele sendo interpelado ao chegar de uma viagem de avião. Vamos lá, nós estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa? Que nação é essa, minha gente? Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, até onde isso vai? Senhor Barroso, senhor Gilmar Mendes, decano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, imprensa, até onde isso vai? Até onde vai essa covardia? Eu não tenho medo de ditadores. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido. Apreender meu passaporte, apreender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, não tem medo de nada. Conversa com o Bolsonaro. Eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido. Que é o seguinte, que até meus cadernos de mensagem foram apreendidos. Que eu anoto as minhas mensagens e escrevo mensagens da Bíblia, estão apreendidos. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Povo brasileiro! 7 de setembro, vamos dar a resposta a ele!
Bolsonaro ou Eduardo indicou posicionamento. Amigo, eu converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Eu tenho sim, entreguei para um pastor americano, pedi para entregar, eu não falo inglês. Um vídeo dublado em inglês, entrega ao presidente americano para ver a covardia. O que está acontecendo no Brasil, o principal responsável chama-se Alexandre de Moraes. As retaliações contra o Brasil é a ação dele, que já foi denunciada em carta do presidente americano, de quê? Tentar impedir com censura redes e plataformas americanas, censurar pessoas. Gente, Alexandre de Moraes preside um inquérito imoral e ilegal, o inquérito das fake news. E por que é imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição. O artigo 102 da Constituição diz que papel do STF zelar pela Constituição. Ou vocês acham que porque ele é um ministro do STF, ele pode calar alguém ou mandar prender alguém porque ele acha e porque ele quer? Gente, artigo 220, parágrafo 2º, vedada a censura. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Nenhum ministro pode estar acima da Constituição. Por isso eu vou dizer aqui em alto e bom som, Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso! Orientado em quê? Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Conversas com ele. Que conversa é essa? Tá vazando? Estão vazando? Quer dizer que a polícia, a Gestapo de Alexandre de Moraes de Brasília, vaza as coisas antes de eu saber? Vazaram na quinta-feira e eu não soube agora. Que país é esse que vaza conversas minhas particulares, como se eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assado? Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. Eu apenas comento, de vez em quando eu meto o código. Tá errado. Não é assim que se fala. É só pegar, eu não tenho que esconder nada. Tá errado. Não procede assim. Não é. É meu amigo, eu falo com ele várias vezes. Eu falo com ele há anos. Que conversa é essa? Que país é esse? Que democracia é essa? Isso é uma vergonha. Estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque. Agora eu sei qual é a história. São mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Todas as manifestações, eu cito a Constituição que ele rasga. Aqui, ó, para vocês, ó. Eu dou artigo 5º, inciso 4, inciso 55, artigo 220, parágrafo 2º, artigo 53, artigo 102, artigo 129. Eu que sou criminoso. Isso é uma vergonha. O Brasil está caminhando para venezualização. É uma vergonha! Isso é uma vergonha! Que país é esse? Que democracia é essa? Eu não vou me calar. Vai ter que me prender para me calar. Muito bem, a gente viu então a reação do pastor. Depois houve ainda uma questão porque parte das coisas que foram vazadas no inquérito incluía atritos, aparentes atritos entre o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia. Uma troca de farpas aí, xingamentos, um dizia que o outro era babaca, parecia haver alguma descoordenação em termos de estratégia política entre os dois. Houve também um vídeo com esclarecimento desde ali do Eduardo Bolsonaro. A gente vai passar por mais alguns dos detalhes que foram divulgados pela defesa. A gente tem aqui o vídeo de Eduardo Bolsonaro mais cedo. Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que a depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor igual a mim está preocupado. Muito bem, aí a reação dele. A gente tem também, então, aqui a fala de Eduardo Bolsonaro quanto à questão, a nota que foi publicada logo após ser revelado o indiciamento pela Polícia Federal. Eu leio com vocês o que ele falou. Vamos lá. Nota de esclarecimento. Eduardo Bolsonaro. Tomei conhecimento pela imprensa do relatório divulgado pela Polícia Federal e considero importante esclarecer alguns pontos.
Minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país, por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional. 2. Causa espanto que a Polícia Federal aponte supostos partícipes de um crime absolutamente delirante, mas não identifique os autores. Se a tese da PF é de que haveria a intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava em minhas mãos, mas sim em autoridades americanas como o presidente Donald Trump, o secretário Marco Rubio ou o secretário do Tesouro Scott Bessent. Por que então a PF não os incluiu como autores? Omissão, falta de coragem? 3. Vivo sob a jurisdição americana e, portanto, plenamente amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição. 4. É lamentável e vergonhoso ver a Polícia Federal tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais entre pai, filho e seus aliados. O objetivo é evidente, não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político. Se meu crime for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão. Essas foram, então, as palavras do deputado em reação a essa nota. Ele depois também publicou notas ao exterior. Vale a pena acrescentar que parte dos diálogos mencionavam a questão de como reagir em termos de em como politicamente iria operar junto aos seus aliados depois da aplicação da Lei Global Magnitsky pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Discussão entre eles de que se deveria, da perspectiva do seu grupo político, insistir em uma anistia, como dizem, ampla, geral e restrita. Diziam que uma anistia que pudesse eventualmente não abarcar Bolsonaro não lhe serviria, etc. É parte do que foi discutido entre eles. Houve algum desencontro em termos de também uma entrevista que o Jair, deu ao Poder 360, onde citava que Bolsonaro não seria maduro politicamente. Agora aqui nosso foco é em manter o factual e a gente quer tentar... Estou sendo transparente com vocês sobre a forma como a gente faz jornalismo. A gente está tentando manter a coisa focada naquilo que vai enaltecer e que vai informar, e quem quiser pode conferir por si só as brigas, os atritos que houveram ali, e considerar por si próprio a relevância. Claro, se alguém tiver alguma discordância, a gente está sempre aberto e vou querer ouvir nos comentários se vocês preferem que a gente faça assim ou de outra forma. Muito bem, posto isso, como eu disse no início do segmento, isso não pode ser dissociado da questão diplomática quando se fala da crise entre os Estados Unidos e o Brasil, e também não pode ser dissociado do contexto eleitoral do que vem adiante. A gente vai falar dos dois pontos. Se eu for prolixo, eu peço perdão a vocês, de corrido, muita informação acontecendo, e a gente tenta compilar para conseguir trazer ao vivo para você os detalhes. Agora, nesse sentido, eu trago uma das questões que vem à tona quando se fala a respeito desse assunto. Afinal de contas, como foram feitos públicos esses documentos? Qualquer um entra no site do Supremo Tribunal Federal e pode lê-los, e pode ler esses diálogos, que também tocam na estratégia de comunicação dos direitistas brasileiros com o governo americano. Uma das coisas a ser observada seguindo adiante é como isso pode ou não afetar o lead dos operadores direitistas brasileiros, desses operadores políticos com o governo americano. Em particular, a nossa apuração destaca aqui um dos trechos que vem da documentação disponibilizada pelo Judiciário brasileiro. Em resposta, Eduardo Bolsonaro, eu cito aqui então da própria documentação do Judiciário, demonstrando sua intenção de ludibriar o governo dos Estados Unidos para atingir seus objetivos criminosos, enviou uma mensagem cujo conteúdo não pôde ser recuperado na extração, contendo a seguinte mensagem: torce para a inteligência americana não levar isso aqui ao conhecimento do Trump. Bem, essa era a fala então do deputado. A gente aguarda para ver que repercussões isso pode ter com o governo dos Estados Unidos. Enquanto isso, tem também a questão de implicação eleitoral. Tudo isso acontece pouco mais de um ano antes das eleições presidenciais, e claro que no segundo semestre desse ano isso já chega num ponto onde muita gente começa a projetar o que pode ou não acontecer. Até porque a crise diplomática entre os dois países toca num ponto nevrálgico. A capacidade de que em uma eventual anistia ou em uma eventual reviravolta política de grande escala pudesse haver Jair Bolsonaro como um candidato à presidência. Claro, há também o debate nas esquerdas brasileiras quanto a se Lula, já se aproximando dos 80 anos, estaria apto à disputa. Então, é por aí, nesse contexto, onde a gente tenta entender como isso se enquadra com aquilo, que tem a divulgação de uma pesquisa eleitoral mais recente, isso é entre os dias 13 e 17 desse mês, pela Genial Quaest. E é, dessa vez, favorecendo o petista, apesar do governo ter sido impopular durante uma parte grande desse ano. Lula à frente com 34% das intenções de voto contra 28% de Jair Bolsonaro, claro, como a gente citou, inelegível no momento. Ciro Gomes tem 8%, Ratinho Júnior, governador do Paraná, 7%, e o restante se divide entre outros nomes indecisos. O levantamento aponta que em todos os cenários de segundo turno, Lula lideraria contra os adversários que foram testados depois de um consistente crescimento em popularidade.
A pesquisa também aponta que a aprovação de Lula é de 46%, que é uma alta em relação aos 43% registrados em julho. Isso é consistente com também o que operadores políticos petistas têm citado, de que há uma tentativa de que com a retórica de oposição aos Estados Unidos se possa tentar angariar algum tipo de apoio. A agência de notícias Reuters, uma das principais fontes de informação da mídia global, explicando o porquê disso, é porque muito das informações que passam por outros veículos de mídia vêm de agências de notícias, o que eles chamam de serviços de wire, em inglês, e isso acaba sendo transmitido para outros veículos de comunicação. A gente traz isso à tona porque ajuda a gente a entender como internacionalmente também isso pode repercutir. O título da Reuters era "A aprovação de Lula sobe e presidente consolida a retomada no Brasil". É a impressão que fica, então, pelo menos transmitida pela agência. Claro, é um assunto divisível sempre quando a gente fala de política, mas esses são pelo menos os dados dessa pesquisa Genial Quaest, enquanto há alguns apoiadores de Bolsonaro que criticam a legitimidade dos dados. Ainda, quando a gente fala a respeito das tensões internacionais, vale a pena dizer que isso vem conforme hoje vem a notícia, apurada pela Folha de São Paulo e pelo Valor Econômico, de que Moraes estaria então com um cartão com uma bandeira americana cancelado e foi dado a ele um cartão com a bandeira Elo. É parte aí da situação. As tensões não param por aí, enquanto essa sim uma decisão que afeta diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que está despachando muito do que a gente leu, muito do que a gente abordou, quanto às informações trazidas nesse segmento, a gente passa por mais pronunciamentos do governo americano. Então vamos passo a passo, primeiro com a notícia a respeito do cartão de Moraes. Na terça-feira, a notícia veio à tona hoje, como eu citei, primeiro apurada por Folha de São Paulo e Valor Econômico, mas aconteceu ontem. O Banco do Brasil, presidido por Tarciana Medeiros, emitiu uma declaração em cima do muro sobre a Lei Magnitsky, essa é a nossa apuração. O banco afirma cumprir a legislação brasileira, assim como as leis dos países onde atua e os padrões internacionais. Isso vem depois da tensão quanto a os bancos brasileiros iriam ou não cumprir sanções sob a Lei Global Magnitsky, conforme Moraes deu entrevista e Dino proferiu decisão, dizendo que bancos seriam então puníveis se cumprissem as sanções. Eles não poderiam cumprir as sanções internacionais se não fossem validadas por um poder local. A lei americana, recapitulando, pune quem faz negócios com sancionados e por isso os bancos estariam na mira quanto a isso, e o Banco do Brasil possui agências nos Estados Unidos. Então exige aí uma gestão de risco. A organização precisa seguir a lei americana para não ser punida, mesmo que no Brasil o STF diria que a Magnitsky não se aplicaria. Fica essa tensão e o cálculo de risco. O cartão de crédito de Moraes, então, bloqueado, a bandeira do cartão era americana, teria sido oferecida um cartão com a bandeira Elo, que não opera fora do país. Mais cedo a gente traz também outra repercussão. Jason Miller, aquele assessor de Trump que acabou sendo detido no aeroporto de Brasília, lá atrás, em 2021, também a mando do Supremo Tribunal Federal, passou algumas horas detido no aeroporto e é um dos que mais menciona Moraes e uma das pessoas que pessoalmente está amplamente envolvida, segundo relatos, em falar com Trump e em ajudar a articular processos que envolvam o Brasil. Ele também fez 2 postagens recentes no X criticando Moraes e a corte brasileira. A gente tem aqui as publicações de Jason Miller. Ele diz que o STF e Moraes fizeram um grande erro aqui. Agora todo mundo irá ver que Moraes é simplesmente um projeto de ditador de terceira prateleira disposto a destruir a democracia e machucar o povo brasileiro, o povo do Brasil, numa missão por poder pessoal. Alexandre de Moraes é verdadeiramente o rei maluco. É como o assessor de Trump, então, reagiu também ao indiciamento de ontem à noite. Ainda, a gente tem mais uma publicação recente dele. A gente pode colocar, aí está então. Ele comenta a entrevista de Alexandre ao Washington Post, jornal americano, onde Alexandre fala que não vai recuar sequer 1 milímetro. Ele diz, obrigado, cue ball, Alexandre. Cue ball é um termo do beisebol, basicamente significa quando alguém vai atirar uma bola no beisebol, que ele já dá a pinta de que para que lado vai a bola pelo jeito que arremessa. Nós teremos certeza de compartilhar isso com @POTUS, President of the United States, presidente dos Estados Unidos. Esse é o @ oficial de Trump. E colocou ainda o pessoal, PS, você é uma ameaça à democracia para todo o hemisfério ocidental. E aí colocou aspas da reportagem, o juiz que se recusa a se curvar à vontade de Trump, nós faremos o que é certo. Foram então as manifestações desse assessor, conforme a gente aguarda para ver como a coisa se desdobra de agora em diante.